Que a paz do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, a Eucaristia é o maior sacrifício, o maior mistério e o maior sacramento da fé cristã. Nós hoje vamos falar desse mistério, desse sacrifício e desse sacramento. Jesus Cristo, na sua execução do processo de salvação, ele padeceu, ele foi crucificado e morto. E este sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício que permanece para manter viva a fé cristã. Porque para Deus não existe o passado nem o futuro. Para Deus só existe o presente. Então o sacrifício de Jesus, a cruz de Jesus, permanece conosco por uma demonstração cabal, inequívoca do amor de Deus em nossa vida. A Eucaristia, portanto, é a presença de Jesus real, vivo, pelo seu corpo, pela sua carne, pelo seu sangue, pela sua alma e pela sua divindade na nossa vida hoje presente. Por isso a Eucaristia é indispensável, é fundamental para que a fé cristã seja mantida viva entre nós. Para nós entendermos o mistério dentro das nossas limitações, porque os mistérios, eles não são para serem compreendidos totalmente. Nosso intelecto não é capaz de alcançar o mistério em toda a sua plenitude. Mas Deus nos deu o intelecto, a inteligência, para nós compreendermos, nas nossas limitações, os mistérios que Ele nos revela, que Ele nos diz. E por serem mistérios, nós os alcançamos de uma forma limitada. Mas para nós entendermos o mistério da Eucaristia, precisamos de uns exemplos que possam nos ajudar a alcançá-lo. Nós vamos então nos lembrar aqui das bodas de Caná. As bodas de Caná que estão descritas no capítulo 2, versículos de 1 a 12 do Evangelho de João, que relata que nas bodas de Caná, uma festa de casamento, estando Jesus, Maria, os discípulos, faltou, num determinado momento, o vinho. Faltou o vinho. E existiam 6 tralhas de água. E Maria então provocou
Jesus, sabendo que tinha faltado vinho. E Jesus lhe responde: mulher, por que me provocas? Ainda não chegou a minha hora. E diz para a pessoa, para o mestre-sala, para aquele que cuidava da bebida, diz: faz o que ele diz. E Jesus, por ser obediente, esta é uma das características que Jesus quer que nós também o sigamos. O cristão tem que ser obediente. E ele foi obediente. E ele transformou toda aquela água em vinho. Ou seja, ele transformou a substância da água em vinho. A água foi transformada em vinho, e o melhor vinho, o vinho produzido pela transformação do próprio Deus. Aquela água que estava ali reservada nas bodas de Caná era a água da purificação. Os judeus, sempre onde eles estavam reunidos, existia água para o ritual da purificação. E aquela água foi utilizada, aquela água pura, para vinho. Ali foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus, portanto, nas bodas de Caná, produziu o primeiro milagre. Então Jesus demonstrou, provou que pelo seu poder, o poder divino, ele é capaz de transformar a substância das coisas, como ele transformou a água em vinho nas bodas de Caná, conforme a descrição do capítulo 2, versículo de 1 a 12 do Evangelho de João. Temos um outro exemplo também cabal que ocorreu com a Santíssima Trindade. Na Santíssima Trindade não ocorreu a transformação da substância. Ocorreu a consubstanciação. A substância se tornou comum. O Deus Pai gerou o Deus Filho, Jesus, e com a força da geração de Deus Pai para Deus Filho, houve a presença do Espírito Santo, que é a força de Deus. Então, para entendermos o mistério da Santíssima Trindade, na nossa limitação, nós vamos compreender que o Pai Filho, o Pai gerou o Filho, melhor dizendo, o Pai gerou o Filho, e na geração do Filho houve a intervenção do Espírito Santo, que é o agir de Deus. Então, na Santíssima Trindade, o Pai, que é Deus, Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, eles têm a mesma substância. É um outro mistério em que Pai, Filho e Espírito Santo são consubstanciados, ou seja,
três pessoas distintas, mas um só Deus, mas as três pessoas conservam a mesma essência e a mesma substância. Então, nesses dois exemplos marcantes para a fé cristã, nós verificamos que Deus, ele tem poder para tornar a sua substância comum, como fez com o Filho e o Espírito Santo, e tem o poder de transformar a substância de qualquer coisa. Até porque ele é o Criador de todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, ele tem o poder de transformar a substância de qualquer coisa. Na Eucaristia, e nós vamos compreender isso ao longo da nossa caminhada, ele transforma o pão e o vinho da última ceia, do último encontro, da última refeição que ele tem com os discípulos. Ele transforma aquele pão e aquele vinho, o pão em carne, a carne dele, Jesus, e o vinho no sangue dele, Jesus, de uma forma permanente, transformando a substância do pão em carne e a substância do vinho em sangue, que é a chamada transubstanciação, ou seja, a mudança, a transformação da substância. E a Eucaristia é o próprio Jesus que transforma o pão e o vinho no seu próprio corpo e no seu próprio sangue, para continuar conosco através do santo mistério da Eucaristia. E este santo mistério foi anunciado por ele mesmo. Ele anunciou esse mistério nas Sagradas Escrituras. O nosso Deus, ele começa a apresentar o seu plano de salvação a partir do Antigo Testamento. É de conhecimento de todos que o Antigo Testamento, que é também considerado o Primeiro Testamento, ele é a base, o alicerce, o anúncio da Boa Nova, que é o Novo Testamento, que começa a existir com a concepção de Jesus, com o nascimento de Jesus, com a encarnação de Jesus, ou seja, com a encarnação do Verbo de Deus, para a execução plena do programa de salvação de Deus para a humanidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a Santíssima Trindade, ela é a representação de Deus para nós. E o seu Filho Jesus, que se tornou homem, pessoa como nós, Deus e homem, plenamente Deus e homem, ele demonstra
claramente nas bodas de Caná o poder que ele tem de transformar tudo, transformar a nossa vida, transformar as substâncias, trazer para nós a boa notícia, a boa nova, a salvação, naquilo que Paulo chama de plenitude dos tempos. Pois bem, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 18, o livro do Gênesis narra a provação de Abraão. Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho amado Isaque. E diz: pega o teu filho, leva para as terras de Moriá, e num dos montes que eu indicar, sacrifica o teu filho. E então, obediente a Deus, e nós vamos ver a marca de toda a história da divindade, a obediência. Nós vimos que nas bodas de Caná, Jesus obedeceu sua mãe Maria. Lá no Antigo Testamento, na provação de Abraão, Abraão obedece a Deus e leva seu filho para o monte das terras de Moriá, e ao chegar em determinado momento, depois de 3 dias de viagem, ele deixa seus 2 servos que o acompanhavam, pegam a lenha para o sacrifício, para o altar do sacrifício. Quem carrega essa lenha? É o próprio Isaque, seu filho. E Isaque pergunta: papai, se nós vamos fazer o sacrifício, onde está o cordeiro? Onde está o carneiro? E ele diz, Abraão diz para Isaque: meu filho, Deus providenciará. Então ele leva seu filho, faz o altar, amarra o seu filho Isaque para o sacrifício, e na hora que ele vai sacrificar o seu filho Isaque, o anjo do céu brada: Abraão, Abraão, não fere o teu filho, não sacrifica o teu filho. E ele então para o sacrifício do próprio filho, e logo olhando, momentos depois, ele olha para o lado e tem exatamente um cordeiro preso numa determinada árvore, e ele pega aquele cordeiro e sacrifica o cordeiro. Então, o que é que nós vemos neste relato da prova de Abraão? O sacrifício de Isaque não ocorreu. Isaque não foi sacrificado, mas no lugar de Isaque foi sacrificado o cordeiro. Nós vamos ver mais adiante, lá no Novo Testamento, que Jesus Cristo será o cordeiro sacrificado por Isaque e por todos nós, por toda a humanidade. Portanto, esse relato do livro de Gênesis é uma prefiguração
da Eucaristia que seria revelada no Novo Testamento. Uma outra passagem do Antigo Testamento está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14, em que ainda o povo hebreu, o povo de Israel, ainda estava na escravidão do Egito. Deus já providenciando para a saída do povo do Egito para a terra prometida. Deus diz a Moisés: assim diz Deus a Moisés: pela noite sairei através do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que está sentado em seu trono, até o primogênito da escrava, que está junto a mó do moinho, até mesmo os primogênitos dos animais. E para isso ele pede que entre os filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão moverá a sua língua. Isto para que saibas como Deus faz distinção entre o Egito e Israel. Então todos estes teus servos virão a mim e cairão por terra diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. Só depois, afinal, sairei. Assim, ardendo em cólera, Moisés saiu da presença de Faraó. E Deus, naquela situação toda, o que fez Deus? Deus diz a Moisés que no 10º dia do mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro por causa. Se a família for pouco numerosa para comer o cordeiro, convidar-se-á o vizinho que estiver mais próximo de sua casa, até se completar o número adequado de pessoas. E ele pede que o animal será sem defeito, macho e de 1 ano. Podereis escolher um cordeiro ou cabrito. Conservá-lo-eis de reserva até o 14º dia deste mês, quando toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao entardecer. Então haverá a imolação do cordeiro, ou seja, a morte do cordeiro. E diz mais, no capítulo 12 do livro de Gênesis: tomarão o sangue e o passarão sobre os umbrais e sobre a verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue do cordeiro sem defeito, do cordeiro macho, do cordeiro com menos de 1 ano, será o sinal que cada uma das famílias de Israel, esse sangue será o sinal nas casas onde estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e irei adiante. Ou seja, nas casas do sangue do cordeiro, os primogênitos serão conservados. Ali está o sinal da presença de Deus. Então, o sangue do cordeiro, neste episódio da Páscoa dos judeus, no capítulo 12 do livro de Êxodo, representa esse cordeiro
será representado com o sangue. O sangue é o sangue de Jesus que será revelado no Novo Testamento. O Cordeiro é o Cordeiro, esse Cordeiro é o próprio Jesus. Muito bem, ainda seguindo adiante, no capítulo 16, quando o povo de Israel já havia deixado o Egito, já havia atravessado o Mar Vermelho que se abriu, Deus deu o poder a Moisés para abrir o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu em 2 muralhas de água e o povo hebreu passa, o povo de Israel passa a pé enxuto para o outro lado. E ao passar o Mar Vermelho, o povo entra para o deserto rumo à terra prometida. E o povo então passa num determinado tempo a reclamar. Reclamar que não estava passando bem, estava passando fome, que era melhor que eles estivessem na escravidão do Egito, porque lá tinham panelas de carne para que eles pudessem comer. E aquela reclamação do povo de Israel retrata a nossa vida. Quantas vezes nós não estamos no deserto, encaminhados por Deus para a terra prometida, e nós sentimos saudades da escravidão do pecado, da escravidão do abandono de Deus, preso às coisas do mundo, à realidade do mundo, e o povo reclamava. E diz o capítulo 16 de Êxodo que após a reclamação de Moisés, Deus providencia o maná do céu, o alimento vindo do céu, o pão do céu. E nós vamos ver que o próprio Jesus, no Novo Testamento, se autodeclara: eu sou o pão do céu. Eu sou o pão do céu. E o pão que será colocado a todos os seus filhos. A minha carne será para comer, para vós comerdes, e o meu sangue para vós beberdes. Então, essas passagens do Antigo Testamento, elas revelam com muita clareza que o projeto de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, ela é extremamente anunciada, e anunciada com o tempo, para que nós possamos compreender que as coisas de Deus são perfeitas. Ou seja, desde o primeiro livro do Gênesis, no segundo livro da Bíblia, após o Gênesis, o livro de Êxodo, já anunciam, já prefiguram o grande mistério que seria revelado no Novo Testamento
o mistério da Eucaristia. Então não existiria a fé cristã sem a Eucaristia, que foi anunciada pelo próprio Jesus. O próprio Jesus anuncia, porque Jesus sempre preexistiu. Deus sempre preexistiu. O Espírito Santo sempre preexistiu. Ou seja, desde o início, desde antes de tudo, já existia Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Desde sempre, a Santíssima Trindade e o único Deus, porque eles têm a mesma essência, a mesma substância. Por isso que há a consubstanciação nas pessoas da Santíssima Trindade, do nosso Deus Todo-Poderoso. O Novo Testamento, e eu vou começar a demonstrar pelo Evangelho de Mateus o anúncio do mistério da Eucaristia. Porque nós sabemos que quando Jesus, no itinerário do sacrifício de Jesus, Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias glorificado ainda conosco, para demonstrar o seu amor, para confirmar a sua ressurreição. Porque tudo de Deus é provado, tudo de Deus é verdadeiro, tudo de Deus é real. E logo após esses 40 dias, ele ascende aos céus. Mas antes de ascender aos céus, ele anuncia a vinda do Espírito Santo, o Paráclito. Ele diz: eu vou, mas ficará convosco, para que vós não ficai órfãos, eu deixarei o Espírito Santo. E 10 dias depois da sua ascensão, o Espírito Santo desceu no cenáculo. O Espírito Santo desceu no cenáculo, e no cenáculo estavam os discípulos, os apóstolos, e também Maria e suas companheiras. Então ali, como é narrado no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, que é o Pentecostes, que é o registro da descida do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, o Defensor, o Advogado, o Revelador de todas as coisas de Deus. Mas ele diz também, antes de subir, o que está no último versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, segunda parte. Olha o que diz Jesus: eis que vou ficar convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então está conosco o Espírito Santo, o Paráclito, o Revelador,
E também está conosco Jesus. E Jesus, quando diz que está conosco, no último versículo do Evangelho de Mateus, nós vamos compreender que Ele está conosco, pela Eucaristia, pelo mistério, pelo sacrifício e pelo sacramento da Eucaristia. E este sacramento da Eucaristia, ele é revelado por quem? Ele é revelado por quem? Ele é revelado no Novo Testamento em várias passagens. Mas eu vou aqui me reportar ao Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 1, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35, capítulo 1, versículo 35, ou melhor, versículo 36, João Batista, o último profeta, aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor. Diz João no capítulo 1, versículo 36. Vendo Jesus que ia passando, ele diz: Este é o Cordeiro de Deus. Nós vimos no Antigo Testamento o Cordeiro que foi sacrificado na provação de Abraão, no capítulo 22 de Gênesis. Nós vimos os cordeiros que foram sacrificados lá no Egito, quando o anjo do Senhor passou a noite nas casas, matando os primogênitos dos homens e animais, e só preservando aqueles que tivessem suas casas com o sinal do sangue do Cordeiro. O Cordeiro anunciado no Antigo Testamento. O maná do céu, quando o povo de Israel estava no deserto. Jesus é o pão da vida. Então, João Batista identifica: este é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vamos começando a ver a grande revelação do Novo Testamento acerca do sacrifício, do mistério e do sacramento da Eucaristia. No capítulo 6 do Evangelho de João, que é um capítulo riquíssimo, o Evangelho de João é um evangelho místico, é um evangelho de muitas e muitas revelações. E nesse Evangelho de João, capítulo 6, ele trata da multiplicação dos pães, do milagre da multiplicação dos pães. Ele trata de Jesus caminhando sobre as águas, milagres que só Deus, só Jesus poderia fazer, ninguém mais. Trata do pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus,
Jesus se autodeclara: eu sou o pão da vida. E neste evangelho também de João, no capítulo 6, como já falei, versículo de 53 a 59, ainda faltando um ano para o sacrifício de Jesus, faltando um ano para a última ceia, faltando um ano para a flagelação, para a crucificação, para a morte de Jesus, Jesus em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, narra João, no capítulo 6, versículo 53, versículos de 53 a 59, a seguinte pregação, o seguinte discurso, o seguinte anúncio de salvação. Jesus insistiu, diz o texto: eu vos afirmo, e esta é a verdade, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira, comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, diz Jesus, e eu permanecerei nele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, após esta pregação, os que ouviram essa pregação ficaram escandalizados. E muitos abandonaram Jesus. Jesus, então, depois disso, pergunta aos 12 discípulos, seus 12 apóstolos: vós também não quereis ir embora, como os outros que foram embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna, e nós acreditamos e conhecemos que és o Santo de Deus. Olha o que Pedro diz. Um ano antes do sacrifício do Cordeiro, do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus. Então Jesus se autoproclama aqui o Cordeiro, e ele diz, eu vou repetir para nós entendermos, à luz do Espírito Santo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que nos ilumina o Espírito Santo de Deus que nos ilumina neste momento para a reflexão da palavra do Senhor, da palavra de vida e da revelação do mistério da Eucaristia. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Em muitas das traduções, e não tereis a vida eterna. Então, diz Jesus, para que nós tenhamos a vida eterna, é preciso que nós comamos a carne do Filho do Homem e bebamos
o seu sangue. E diz mais: quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a nossa ressurreição do último dia está condicionada a que nós comamos a carne e bebamos a carne de Jesus. É Jesus quem diz: porque minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Meus irmãos e minhas irmãs, a profundidade da revelação do Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 53 a 59, nos revela tudo o que o Senhor Jesus quis revelar. Jesus não veio só para sofrer e morrer por nós, para dar a sua vida. Ele veio para que nós comamos a sua carne e o seu corpo e bebamos o seu sangue. Porque só assim nós teremos vida eterna e só assim nós ressuscitaremos no último dia. E diz mais: que quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E eu quero aqui neste momento dizer que aqui, antes de ocorrer a última ceia, Deus já havia revelado o grande mistério, o grande sacrifício e o maior sacramento da fé cristã, que é a Eucaristia. E lá na última ceia, e lá na flagelação, que vai ocorrer um ano depois, e lá na crucificação e na morte de Jesus, é a confirmação da verdade que ele disse na sinagoga de Cafarnaum. No versículo 59 diz assim: disse isto ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Então aqui está revelado o grande mistério da Eucaristia. Mas como nós vamos entender o mistério da Eucaristia? Como é que eu como o corpo de Jesus, a carne de Jesus, e bebo o sangue de Jesus? Aqui está revelado o mistério da Eucaristia. O pão que é servido na mesa do Senhor, na Eucaristia, na missa, e o sangue que é o vinho, o pão e o vinho, passam após a sua sagração, após a sua bênção, ele se transubstancia. Ele transubstancia em corpo de Jesus
Ou seja, o pão se transforma, se muda a sua substância. Por isso que é o processo de transubstanciação. O pão se transforma em carne no corpo de Jesus. E o vinho se transforma em sangue de Jesus. É a transubstanciação. É o mistério da Eucaristia, que ocorre com a transubstanciação da mudança do pão para a carne, para o corpo, e do vinho para o sangue. E a transubstanciação, ela permanece do mesmo jeito, continua o mesmo pão, continua o mesmo gosto do pão, o mesmo gosto do vinho, mas ocorre o milagre da transubstanciação. Na hora que eu recebo o corpo de Cristo, na Eucaristia, eu estou recebendo o corpo, o sangue, a alma e a santidade de Jesus, a divindade de Jesus na minha vida. E isto não é espiritualmente, isto é de uma forma real, verdadeira e concreta. É isso que anuncia Jesus nas suas próprias palavras. Nós vamos ver que o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas vão revelar o que ocorreu na última ceia, vão revelar a crucificação, a morte de Jesus. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, em revelação, porque foi Deus que revelou para Paulo depois o mistério da Eucaristia. Então, isto significa dizer que nós cristãos é indispensável para nós comermos o corpo de Cristo e bebermos o seu sangue, não em processo canibal, não, porque o próprio Evangelho, a própria pregação de Jesus no Evangelho de João diz: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, pelo mistério da Eucaristia, no momento que eu recebo a Eucaristia, eu passo a ser parte de Deus, de Jesus, e Jesus está em mim e eu nele. Não sou mais eu, é Jesus que está em mim. Não existe, como diz Santo Agostinho, não existe doação maior. Jesus não poderia nos dar mais do que ele deu. A Eucaristia é o máximo que Jesus poderia nos dar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ver que em Mateus, no capítulo 26, versículo 26 a 28, Mateus diz: ora, durante a ceia, já no último dia, já no dia que Jesus iria se entregar, na última refeição com os discípulos, ele diz: ora, durante a ceia, Jesus tomou o pão e, tendo dito a fórmula da bênção, partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo:
tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomando o cálice, Deus deu graças e o entregou, dizendo: bebei todos dele, porque este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Então aqui está confirmando tudo o que Jesus disse na sinagoga de Cafarnaum, na sua pregação da sinagoga de Cafarnaum, um ano antes. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 24, diz Marcos: quando ainda comiam, Jesus pegou o pão, disse a fórmula da bênção e o partiu e deu-lhes, dizendo: tomai, este é o meu corpo. Em seguida, tomando o cálice, deu graças e lhes entregou. E todos beberam dele, e lhes disse: este é o meu sangue, o sangue da aliança, que vai ser derramado por vós e por todos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20, diz Lucas: depois tomou o pão e deu graças. Então partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Desculpa. Fazei isto em minha memória. No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. E assim, verificamos que os evangelhos de Jesus, o Antigo Testamento prefigura o mistério da Eucaristia, o Novo Testamento, através dos evangelhos, eles confirmam, e Paulo, que não conheceu Jesus pessoalmente, se converteu depois, que se encontra com Jesus, depois que Jesus já tinha ascendido aos céus. Ele se encontra com Jesus, com aquela luz na estrada de Damasco. E ele, quando escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 26, Paulo também revela, porque Jesus revelou a ele. Aqui quem contou para Jesus não foi Pedro, não foi João, não foi Marcos, não foi Lucas. Até porque Lucas e Marcos não acompanharam a vida de Jesus. Não foi Paulo, nem João, nem outro discípulo que disse para Paulo. Paulo recebeu esta revelação do próprio Jesus. E Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso em Éfeso, e ele recebeu essa revelação de Jesus, e diz no capítulo 11, nos versículos de 23, nos versículos de 23 a 26 da primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: eu recebi do Senhor
o que também vos transmitis. Olha, ele diz aqui que recebeu do Senhor. O próprio Jesus revela a Paulo: eu recebi do Senhor o que também vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que era traído, na noite da traição de Judas, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Desse modo, após a ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Toda vez que o beberdes, fazei-o em minha memória. Toda vez que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, na revelação de Paulo, Jesus revelando a Paulo, Jesus fez questão para provar que é verdade. Disse na sinagoga de Cafarnaum, um ano antes, depois disse na última ceia, e os discípulos todos viram. Mateus e João testemunharam porque eles estavam na ceia. Marcos e Lucas também narram porque souberam deste acontecimento. E Jesus revela a Paulo. Jesus não estava presente e recebeu isso por revelação. Tudo o que já havia sido anunciado por Jesus anteriormente. Então, todas estas manifestações de Jesus, através dos evangelhos, através da sua própria pregação na sinagoga, através da sua própria revelação a Paulo, ele anunciou o mistério, o sacrifício e o sacramento da Eucaristia. No primeiro século, após tudo isto aqui, tudo que está revelado, nós tivemos os primeiros, aqueles primeiros que conviveram. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, ele nasceu no ano 35, ou seja, 2 anos após a morte de Cristo, e ele ainda conheceu Pedro e conheceu Paulo. Inclusive, Pedro o ungiu como bispo de Antioquia. Então ele teve uma convivência com os discípulos. Então Santo Inácio de Antioquia, não é? Ele escreveu muitas cartas. E nas cartas aos Filadélfios, ou seja, uma carta dirigida à igreja daqueles que participavam da igreja da Filadélfia. E a carta aos herminianos da igreja de Hermínia, ele revela nestas cartas, ele acentua e pede que essas igrejas, tanto as igrejas de Esmirna quanto a igreja de Filadélfia, que eles pratiquem o mistério da Eucaristia.
para que eles realizem a Eucaristia. Justino, que foi o primeiro apologista, aquele que dizia que deveria a fé cristã ser seguida como os apóstolos. Na sua Apologética 1 e 2, que foram 2 livros importantes, 2 obras importantes, ele também anuncia e pede que se continue no exercício efetivo do mistério da Eucaristia, que não se esqueçamos do mistério da Eucaristia. Irineu de Lyon, na sua carta, Irineu de Lyon, que nasceu em 130, já no segundo século, e morrera em 202, nasceu em 130 e morreu em 202, na sua grande obra, a carta, com a sua obra contra heresias, também anuncia e pede que se perpetue na vida da igreja o sacramento da Eucaristia, né? Então nós vemos aqui que a Igreja de Cristo, ela, a partir do seu nascedouro, ela perpetua na sua história o mistério da Eucaristia. O Papa Paulo VI, em 1965, editou a encíclica Mysterium Fidei, ou seja, mistério da fé. Ele assegura que a Igreja se sustenta no mistério da Eucaristia. O Papa João Paulo II, no ano de 2003, edita a encíclica Ecclesia Eucaristia, ou seja, a Igreja Eucarística. Ele afirma que esse é o maior mistério da fé cristã da Igreja de Cristo. Agora, alguns duvidaram, porque somente o Espírito Santo de Deus nos revela a certeza desse mistério. Como é que nós vamos comer a carne no pão e o sangue no vinho? Só acreditando no mistério da Eucaristia revelado por Jesus. Por exemplo, em Lanciano, que é uma cidade da Itália, na região de Abruzzo, um monge, no ano de 750, duvidou da Eucaristia. E naquela ocasião, o pão se transformou em carne e o sangue e o vinho se transformou em sangue. Foi um mistério, inclusive eu tive o privilégio de ir a Lanciano, é uma cidade de 240 e poucos quilômetros de Roma, e pude ver lá. No século XX, isto ocorreu no século VIII, em 750. No século XX, salvo engano, o Papa Pio XII, a pedido de muitos, ele permitiu que fosse feito o exame no sangue e na carne daquele milagre. E constataram que o sangue era humano, do tipo AB, e a carne era uma carne da fibra do coração.
E, fora esse milagre, sempre que existiu dúvida, por exemplo, em 1247, em Santarém, uma cidade do Vale do Tejo, lá em Portugal, uma mulher com ciúme do marido escondeu, não sei por que motivo, uma hóstia, e essa hóstia sangrou e irradiou luz. Todos estes milagres foram depois constatados. As pessoas, nós não estamos aqui neste vídeo, nós estamos falando dos milagres. Não são os milagres que vão configurar ou vão atestar ou vão comprovar o mistério da Eucaristia. Quem comprova é o próprio Jesus na sua palavra. É a palavra de Jesus. É Jesus revelando o mistério. Em 1330, em Cássia, na cidade de Santa Rita, de Cássia, né? Em Cássia, também houve o sangramento de uma hóstia consagrada. Em Buenos Aires, em 1992, 1994, 1996, houve também esse milagre, já no século XX, né? Inclusive um médico, Ricardo Castanhan, dizem que ele ainda está vivo, lá na Argentina. Ele era ateu e, por conta de constatar o sangue como sangue humano na hóstia sagrada, ele se converteu ao cristianismo e à Igreja Católica. Muito bem. E além desses, dos primeiros que seguiram a vida dos apóstolos, nós temos muitas e muitas coisas escritas ao longo do tempo sobre a Eucaristia. Eu vou aqui revelar algumas, né? Tem um escrito que eu vou começar primeiro por ele, por Chiara Lubick, né? Que ela diz que enquanto houver a Eucaristia, ela não fica só. Parece uma assertiva muito simples, mas não o é. Porque quando Chiara Lubick, que é fundadora do movimento dos focolares, um dos grandes movimentos da Igreja, que mantém viva a tocha, o fogo da fé cristã, de Jesus neste mundo, quando ela diz: enquanto existir a Eucaristia, eu não estarei só. E enquanto existir o sacrário, eu não me sentirei em solidão. Ela acredita na presença de Jesus na vida dela. Isso é um testemunho riquíssimo e que mostra os frutos do mistério da Eucaristia. Muitos até questionam: por que eu tenho que receber sempre o mistério da Eucaristia? E muitos falam, eu vou aqui citar algumas. Por exemplo, olha, enquanto existir a Eucaristia, diz Chiara Lubick, eu nunca estarei só. Enquanto existir um sacrário, não terei solidão. Ou seja, o sacrário, a Eucaristia faz parte da vida dela e é um alimento perene. Ah, se nós pudéssemos ter todos os dias. E tem muita gente que tem todos os dias o sacramento da Eucaristia, vivendo na graça.
Porque existem os outros sacramentos, sacramento do batismo, por exemplo. Através do sacramento do batismo, nós recebemos a graça de pertencermos à filiação de Deus, a graça de termos nos limpado do pecado, mas nós recebemos a graça. Na Eucaristia é a própria graça que nós recebemos. É o dom própria graça, é Jesus em carne e sangue que nos é doado, e ele diz, como diz lá o Evangelho de João: quem beber o meu sangue, quem comer a minha carne, ele estará em mim e eu estarei nele. Ou seja, nós estaremos sempre com Jesus e Jesus está conosco. Então já não somos nós, mas é Jesus em nós, através do mistério da Eucaristia. E eu vou fazer algumas citações, né, sobre a Eucaristia. Por exemplo, Santo Agostinho. O que diz Santo Agostinho? Santo Agostinho escreveu muitas coisas sobre a Eucaristia, mas ele diz assim: a Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Por exemplo, Santo Agostinho diz que a gente tem que tomar, não é, esse remédio da Eucaristia a cada dia, para que ele possa nos socorrer nas nossas fraquezas. São João Paulo II, Papa João Paulo II: eis que o tesouro da Igreja, o coração do mundo, o penhor da meta pela qual, mesmo inconscientemente, suspira todo homem. Aqui é o que ele fala da Eucaristia. São João Maria Vianney: se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela. Isso aqui é um chamado a nós cristãos, católicos, que devemos ter esse zelo, né, quando formos à missa, porque nós estamos recebendo o próprio Jesus. Santa Faustina diz aqui: tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim àquele que mora em mim. Santo Inácio de Antioquia, que eu falei, olha o que diz Santo Inácio de Antioquia: esforçai-vos, portanto, por vos reunir mais frequentemente para celebrar a Eucaristia de Deus e o seu louvor. Pois quando realizais frequentes reuniões, que são as missas, são aniquiladas as forças de Satanás e se desfaz seu maléfico por vossa união na fé. Nada há melhor do que a paz, pela qual cessa a guerra das potências celestes e terrestres. É o que diz Santo Inácio de Antioquia, que nasceu em 35, 2 anos após a morte de Cristo, conviveu com os apóstolos, teve uma longa convivência com Pedro e foi inclusive um dos mártires. Ele foi morto no mesmo dia com São Clemente, que foi o 4º Papa na sucessão de Pedro. Primeiro foi Pedro, depois Lino, depois Anacleto e depois Clemente, que morreu
no mesmo dia com Santo Inácio de Antioquia, que morreram no ano de 107, foram executados. São mártires. Santa Teresa d'Ávila diz: é pelo preparo do aposento que se conhece o amor de quem acolhe o seu amado. E assim, nós temos aqui Santo Tomás de Aquino, diz aqui: o sacramento da Eucaristia preserva-nos dos pecados e da morte eterna, pelo fato do que nos unimos a Cristo pela graça, e esta faz crescer a vida espiritual do homem como um manjar e remédio espiritual. A Eucaristia é um sinal da paixão de Cristo, pela qual foram vencidos os demônios. E vamos mais adiante. São João Crisóstomo: a Eucaristia dá-nos uma grande inclinação para a virtude, uma grande paz, e torna mais fácil o caminho para a santificação. Não é o que diz São Crisóstomo. Santo Ambrósio: eu que sempre peco, preciso sempre do remédio ao meu alcance, o remédio da Eucaristia. São Gregório Nazianzeno: este pão do céu requer-se que se tenha forme, ele quer ser desejado. São Bernardo de Claraval: quando Jesus está presente corporalmente em nós, ao redor de nós montam guarda de amor os anjos, ou seja, até os anjos nos protegem. São Boaventura: ainda que friamente, aproxime-se confiando na misericórdia de Deus. Enfim, e nós vamos ter uma centena e centena de declarações de reconhecimento da Eucaristia como mistério, como sacrifício e como o maior sacramento em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, a Eucaristia nos garante a vida eterna, como narra o capítulo 6 do Evangelho de João, palavras de Jesus. E a Eucaristia nos garante que Ele nos ressuscitará. No último dia, o nosso corpo subirá para o céu glorificado. É indispensável a Eucaristia. Meu Senhor Deus, que nós compreendamos, Senhor, esse Teu santo mistério, esse Teu santo sacrifício e esse Teu santo sacramento, para que nós possamos, mesmo indignos, pertencer à Tua família e pertencer ao Teu reino. Que a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, e que o amor de Deus e que a luz do Espírito Santo estejam sempre conosco, com a nossa família, agora e para sempre. Amém.